Graça e paz a todos. Vim aqui agora para trazer uma palavra a respeito de fé, falar sobre a fé, que nos momentos que estamos passando hoje, nada mais do que nós encher o nosso coração de fé. Eu creio que a fé ela tem vários princípios. Primeiramente, o primeiro princípio que nós temos de fé é quando nós acreditamos em Jesus. Nós cremos que Jesus deu a sua vida, ressuscitou por nós, que ele venceu a morte. O segundo tópico, eu creio que a nossa fé está relacionada a sermos perdoados pelo Senhor. Para que nós possamos aceitar o perdão de Deus, é necessário que nós possamos ter a fé para acreditar que Deus é capaz de nos perdoar. Por mais que tenhamos uma vida de pecado, por mais que tenhamos uma vida onde o pecado tenha tocado nossas vidas, é necessário nós acreditarmos que existe um Deus que está pronto para nos perdoar. Então eu creio que esse é o segundo tópico da nossa vida com Cristo, que é uma vida de fé, uma vida de entrega. E terceiro, relacionado com eu creio que é o momento que nós estamos vivendo, onde eu queria trazer ênfase à passagem de Marcos capítulo 11, onde Jesus está caminhando com os discípulos e os discípulos veem que uma figueira onde Jesus amaldiçoou aquela figueira, e no dia seguinte que eles foram ver aquela figueira estava seca. Aquela figueira ela já estava totalmente seca. E os discípulos ficam impressionados com aquilo e Jesus, com aquela situação, ele traz encorajamento para que os discípulos tivessem fé. Eu creio que hoje esse ensino está totalmente conosco, porque eu quero dar ênfase ao versículo 20, ao versículo 22, onde Jesus fala: Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Então, eu creio que é essa fé que Jesus quer para as nossas vidas. Uma fé que move montanhas. Uma fé onde nós estamos enraizados em Deus. Uma fé onde nós possamos proclamar o nome do Senhor. Hoje nós estamos vivendo no meio de uma epidemia, uma pandemia, algo que tem aterrorizado as pessoas, algo que tem trazido... Muitas pessoas estão vivendo ansiedades, momento de ansiedade, momento de lutas, momento onde eles olham que não tem mais solução para as coisas. Eu creio que a nossa solução está em Deus. A nossa solução está em confiar em Jesus, em buscar esse Deus que move as montanhas. Então Jesus, ele está pronto para nós, para nos abençoar. Ele está pronto para que nós, quando ele estava ensinando aqueles discípulos, ele estava ensinando de maneira que eles pudessem mover montanhas, que eles pudessem ser instrumentos de Deus aqui na terra. E hoje nada nos impede de fazer o mesmo que Jesus fez, o mesmo que Jesus caminhou. Então, e hoje nós estamos dentro da igreja professando a nossa fé em Cristo. E não podemos deixar que o medo nos domine. Citando a passagem de Mateus 14, 22, onde Pedro tem um encontro com Jesus. Jesus vai de encontro a eles através de um bar. Ele vai caminhando pelo mar e Pedro se lança e vai ao encontro de Jesus. E em determinado momento ele se sente com medo, ele se sente uma pessoa ameaçada,
e ele começa a afundar, mas ele imediatamente ele olha para Cristo. Eu creio que Pedro ele dominava, ele conhecia o mar, ele era um pescador, uma pessoa que tinha certa experiência com tudo aquilo. E por que ele ficou com medo de afundar? Ele simplesmente ele deixou de olhar para Cristo. Mas só que ao mesmo tempo que ele ficou com medo, ele se manteve fiel a Cristo, ele se manteve com os olhos em Deus, e quando ele clama a Deus, Jesus estende a mão para ele. Onde ele fala, Jesus, salva-me, e Jesus imediatamente o coloca de pé novamente. Então eu creio que essa fé que Deus quer para as nossas vidas, essa fé que nós possamos estar alinhados com Cristo, que nós possamos sempre estar com os olhos fixos em Deus, fixos no Senhor, mesmo que nós estejamos passando por esses momentos difíceis, momentos onde nós temos que ter um cuidado maior com a nossa saúde, um cuidado maior com as nossas famílias. Ainda assim é necessário que nós possamos nos levantar como cristãos, que nós venhamos ter Deus no nosso coração, que nós possamos viver de maneira que engrandeça a Deus. É um tempo de nós nos levantarmos com a nossa fé, de nós colocarmos a nossa fé em ação, porque é só com a nossa fé que é possível agradar a Deus. Então, como estava escrito em João 14, versículo 12, Jesus ele ensina aos seus discípulos que todos que creem nele iriam fazer obras semelhantes a dele. E ainda assim ele acrescenta que nós faríamos obras ainda maiores que ele fez. Então, baseado nessa palavra, que nós possamos estar determinando a nossa autoridade, a autoridade que Jesus outorgou em nós, a autoridade que ele colocou sobre nossas vidas, que nós possamos nos colocar como realmente somos, o nosso lugar como somos, como cristãos, como pessoas que acreditam em Jesus, que nós possamos seguir caminhando com Cristo, que nós possamos fazer como Pedro, ter os olhos fixos no Senhor, e assim conseguir atravessar toda essa tempestade, passar por esses momentos. Nós iremos passar por esses momentos de lutas e dificuldades se nós nos levantarmos como cristãos. Então esse é o tempo de nós nos colocarmos e nos posicionarmos como cristãos, de priorizarmos a palavra de Deus e priorizarmos a vida com Cristo, e que o Senhor esteja conosco a cada dia, que o Senhor possa estar na tua vida, que o Senhor possa estar fazendo algo sobrenatural sobre a tua vida. Priorize a palavra, priorize o tempo com Deus, priorize a tua oração, que a oração de um justo tem poder. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.